Olha, apenas uma investigação séria, independente, imparcial vai conseguir, de fato, desvendar o que aconteceu. Mas, independentemente das provas que serão produzidas em uma investigação, desde já é possível afirmar que não é razoável um ministro de Estado se prestar a carregar encomendas e presentes sem saber a sua real destinação, sem seguir os ritos necessários para, de fato, a incorporação desses bens pelo Estado brasileiro, sem saber se isso é de ordem pessoal, se é um presente que vai ficar no acervo, e passar, vamos dizer assim, o vexame de ter os bens apreendidos na Receita Federal, na alfândega, no momento da sua chegada. Isso já é possível dizer que não é razoável, que, claro, esperamos que não tenha sido comum nesses últimos 4 anos, mas a notícia de que algumas joias passaram e outras não, nos levanta um alerta de que talvez essas missões de representantes do ex-governo Bolsonaro tenham servido para trazer presentes e bens de toda a ordem sem a devida atenção aos trâmites necessários. E a gente não pode minorar a importância disso. A gente está falando de algo que viola o princípio republicano, de algo que viola o interesse público e que mostra uma grande confusão, uma mistura entre o público e o privado e uma usurpação da função do Estado em benefício próprio. Então, independentemente do andar das investigações, já é possível afirmar que não é razoável um ministro de Estado se prestar a esse papel. Sem saber ainda o que estava fazendo, chega a ser mais grave ainda. O TCU ele proíbe, né, que alguém fique com presentes dessa monta, né? Foram dois presentes, um conjunto de joias de 16 milhões e meio de reais que ficou na alfândega graças à honestidade dos auditores da Receita, né, lá em Guarulhos, e um com estojo com joias de 400 mil reais, joias masculinas, que passou, ninguém sabe como passou, mas passou, né, e acabou indo para o bolso de Bolsonaro, né? O Bolsonaro botou no bolso esses relógios, esse material de 400 mil reais, que não deveria pertencer a ele, mas deveria ficar com a presidência da República. O TCU, Augusto Nardes, que é ministro do TCU, né, e é bolsonarista, né, deu uma decisão dizendo: não, o Bolsonaro pode ficar com as joias aí, fica com as joias guardadas, fiel depositário, não usem e não vende, mas pode ficar com você enquanto todo esse processo está rolando. Isso pegou mal, os ministros do TCU pegaram mal, iam derrubar a decisão do Nardes, ia ficar ruim para todo mundo, aí a defesa chega e faz o quê? Olha, estou devolvendo as joias, vamos devolver as joias, né? A joia está aqui, vai ficar aí até o final do processo. Só um ponto interessante nessa questão das joias dos 400 mil. Hoje e ontem, estavam circulando pelas redes sociais vários textos, né, pelas redes, aplicativos de mensagem, de bolsonaristas defendendo Bolsonaro com um argumento muito bizarro, falando o seguinte, falando: olha, essas joias, ninguém se importa com isso aí, pouco importa, esses foram presentes para ele, né? O que importa de verdade é que a gasolina subiu, o povão tá bravo com a gasolina e não com as joias, né? Ou seja, isso é muito interessante. Eles estão querendo dizer que, olha, subiu as joias por conta da gasolina, por conta do governo Lula. Lembrando que era o governo Bolsonaro que tinha baixado a gasolina de uma forma irreal só para a eleição, né? Depois a gasolina teve que subir. Enfim. O que eles estão fazendo com isso? Quem é um pouco mais velho, vai se lembrar do Adhemar de Barros, né, o antigo governador de São Paulo, populista, né? Para quem foi cunhada a expressão rouba mais faz, né? Que eram os cabos eleitorais dele devolviam as acusações de corrupção, dizendo: olha, mas ele fez tal coisa, tal coisa e tal coisa. Depois Paulo Maluf assumiu esse bordão do rouba mais faz. É interessante que com essa justificativa, olha, não importa que o Bolsonaro ficou com as joias, o que importa é que a gasolina era mais barata, o bolsonarismo está assumindo para si o rouba mais faz de Paulo Maluf, né? Eu imaginava que isso um dia mais cedo ou mais tarde eles iam fazer isso, eles iam cair nesse sincericídio, e é o que acabou acontecendo, né? Dessa forma, consciente ou inconscientemente, eles afirmam que não importa que Jair tentou ficar com uma coisa que não lhe pertencia, o que importa é que a gasolina era barata na época dele, e nem era barata, era artificialmente reduzida.
E se a gente for pegar o número de desafetos, deve ser muito maior o número de alvos e de vítimas, o que só uma investigação poderá dizer. Olha, ao longo do governo Bolsonaro, todo mundo sabe aqui o quanto, na verdade, eu desprezo, tipo, a figura do ex-presidente da República por tudo que ele fez, né? Agora, eu tomei muito cuidado para falar, quando o pessoal falava, esse é um governo fascista, eu falava assim, olha, sim, né, explicava, mas eu tomava muito cuidado em fazer esse comentário, tentava explicar o porquê, tudo para não banalizar a palavra. Só que isso, na verdade, só vem reafirmar e corroborar isso que a gente estava falando. Isso é característica de um governo fascista, um governo com traços fascistas, com características fascistas, né? Em que ele tentava, utilizava a sua estrutura de inteligência, utilizava sua estrutura policial, utilizava sua estrutura econômica para rastrear, para intimidar aquelas pessoas que ele considerava como opositoras. Isso é extremamente sério. Isso é um governo policialesco, isso é um governo miliciano. Isso é característica da república miliciana em que Bolsonaro nos meteu. Uma república em que a justiça é deixada de lado em detrimento ao justiciamento. Ou seja, se o Bolsonaro tinha alguma coisa contra qualquer pessoa, ele poderia ir à justiça e mover uma ação contra ela. O que ele preferia fazer? Ele preferia utilizar as informações do Estado que não lhe pertencem ao Estado brasileiro, para atacar essas pessoas, para atacar jornalistas, para atacar políticos, para atacar pessoas com as quais ele não concordava, para pressionar, para fazer o quê? A gente não sabe, demanda uma investigação. Só que ele não poderia fazer isso, mas ele fez. E ele fez por quê? Porque ele não queria o caminho da justiça, ele queria o caminho do justiciamento, ou seja, quando ele acha que alguma coisa tem que ser feita, quando acha que ele tem que punir alguém, ele vai lá e pune com um tacape. E ele tinha um tacape na mão, que era o Estado brasileiro. E vamos lembrar que não era só esse caso. Tivemos uma série de outros casos, tivemos jornalistas que foram atacados, jornalistas da Folha de São Paulo, jornalistas de outros lugares, que foram atacados utilizando a Advocacia Geral da União, né? Utilizando pessoas que foram processadas, foram acionadas na justiça, utilizando o advogado-geral da União. Bolsonaro utilizou o advogado próprio, utilizou o advogado-geral da União para constranger, para ameaçar jornalistas. É um Estado policialesco, é um Estado miliciano, é um presidente miliciano, é um presidente que se pudesse, teria implementado o Estado fascista. Ele tem características fascistas, mas ele teria implementado o Estado fascista no segundo mandato, se pudesse, e aí está a prova. Qual